Shalom! Shalom Adonai! Eu sou Kelly Neves e gravo devocionais de segunda a sexta-feira, durante a semana, há quase 2 anos. Eu te convido para assistir os devocionais e compartilhar, porque coisa boa a gente compartilha. Sim, coisa boa, palavra de Deus, palavra de transformação que gera transformação, a palavra de Deus que gera alegria na alma. Quando você ouve Jesus falar com você, no momento que você mais precisa, você se sente alegre, aquela depressão, aquela tristeza profunda que você estava sentindo, já passa a ser alegria. O Senhor começa a ministrar no seu coração uma paz, algo diferente. Isso é através da palavra de Deus, através dos louvores. Você que não tem hábito de ouvir hino, música, gospel, ouve um hino, ouve que o Senhor vai falar com você através dos louvores, através da Bíblia Sagrada. Tire um tempo para você ler a palavra de Deus. Deus, Ele falou com você também através da palavra. E é muito bom ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é que nos direciona, nos posiciona. A voz do Senhor é que faz a gente ficar melhor, na verdade. Quero compartilhar com você a história da mulher samaritana. Eu vou ler apenas um versículo. João, o apóstolo do amor, Evangelho de Jesus Cristo, João, capítulo 4, apenas o versículo 26. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Jesus Cristo estava deixando a Judeia em direção a Galileia. A Bíblia diz que ele estava em direção a Galileia. Ele poderia ter escolhido outras rotas, como os judeus faziam, mas ele pegou uma rota diferente, uma rota que era 30 quilômetros a menos do que os judeus faziam, porque Jesus era judeu sim, mas era diferente. Jesus passou por Samaria porque a palavra diz no início do capítulo 4 de João que era necessário passar por Samaria. Quando ele chegou a uma cidade chamada Sicar, ele estava com sede, provavelmente, e ele ficou ali, provavelmente sentado no poço, e os seus discípulos foram comprar comida. Deixou Jesus só. E quando Jesus ficou sentado ali, que era propósito de Deus, propósito do céu, aquele encontro de Jesus Cristo e a mulher samaritana, uma mulher que era desprezada pela sociedade por causa de momentos, coisas que aconteceu na vida dela, de escolhas erradas, decisões erradas que ela tomou, e as pessoas simplesmente a desprezou, simplesmente virou as costas para ela. E quando ela foi buscar água, era um momento que estava muito calor. Era um tempo que ela escolhia porque as outras mulheres, as outras pessoas não buscavam água naquele horário, só para não encontrar com a mulher samaritana. E Jesus, sendo um homem e judeu, começou a conversar com ela, direcionou a conversa para ela. Ela provavelmente assustou. Como assim um homem? Né? Eles não tinham hábito, os homens, conversar em público com as mulheres. E ainda mais um judeu cheio de religiosidade. Os judeus preferiam pegar uma rota mais distante do que passar por Samaria, porque consideravam os samaritanos impuros, consideravam os samaritanos sujos. Só que Jesus é diferente. Jesus começou a conversar com ela, começou a falar do reino do céu, começou a falar da água, da fonte de água viva.
Resumindo a história, aquela mulher teve um encontro com o Senhor. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor e o Senhor transformou o coração dela. Sabe o que eu penso? Que quando ela começou a conversar com o Senhor, se você ler o Evangelho de João capítulo 4, as palavras dela tinham um pouquinho de ignorância. As palavras dela eram ríspidas. Sim. Mas a forma que ela conversava com Jesus não é porque ela tinha raiva de Jesus. É por causa do que ela passou lá atrás. É por causa do que as pessoas fizeram com ela lá atrás. E geraram uma marca na alma daquela mulher. Quantas vezes você e eu, na verdade, já passamos por marcas, temos marcas ainda na nossa vida. Só que quando nós somos curados, né, igual eu tenho cicatrizes aqui, ó. Quando nós somos curados, só fica marquinha, cicatriz. Só fica cicatriz. Não tem mais ferida aberta, sabe por quê? Porque Jesus cura. Quando você lembrar, ou então alguém comentar algo do seu passado e não doer mais, você não chorar de dor, de tristeza, é porque você foi curado. Aquela mulher, ela carregava no coração marcas, mas era ferida aberta ainda, porque a forma que ela conversava com Jesus tinha um tom diferente. Ah, como assim? Você é judeu? Um homem judeu conversando com a samaritana? Oh, aleluias! Querido, querida, Jesus não é como eu e você. Jesus tem um olhar diferente. Eu vejo hoje, principalmente nas redes sociais, né? A gente vê muito isso. Como que as pessoas estão carregando tanta raiva no coração. A empatia não existe mais. A reciprocidade, o altruísmo nem se fala. As pessoas estão esquecendo do verdadeiro evangelho, que é carregar o amor de Jesus, que é eu olhar para alguém diferente. É que eu olhar para o outro e ver que o evangelho é para todo mundo, sem preconceito, porque Jesus veio para todo mundo. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Sabe o que eu vejo? Que Jesus foi a Samaria só para salvar aquela mulher, para tirar as marcas que eu falo de cicatrizes abertas dentro da alma dela. É triste alguém que guarda mágoa, e a mágoa gera doença. Sim, doença física. Muitas pessoas estão com depressão hoje, a maioria delas, porque não perdoou, porque carrega rancor, carrega mágoa de alguém que o magoou profundamente. E aquela mulher carregava isso. As mulheres preferiam ir em outro horário, não ia no mesmo horário que ela tirar água, que ela tirava água no poço. Provavelmente quando uma mulher via ela com um cântaro, passava do outro lado. Por quê? Por causa de escolhas, de erros que ela fez. Querido, que eu e você tenham um olhar diferente. Aquela mulher, quando ela teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz, olha que a Bíblia diz, que mesmo no mesmo momento que o Senhor apresentou a ela, os discípulos aproximou. Os discípulos começaram a aproximar. E quando os discípulos começaram a aproximar, ela simplesmente pegou o seu cântaro. A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Ou seja, ela começou a falar de Jesus. Mas sabe, resumindo a história, o que eu quero passar mesmo neste devocional, nessa mensagem, aquela mulher ferida, machucada, já não existia mais. Aquela mulher que tinha vergonha também, ela tinha vergonha do seu passado. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus, ela viu que ele era um profeta.
Ela reconheceu que ele era diferente quando ele começou a revelar da vida dela. Começou a falar do passado frustrado. Tem muitas pessoas que julgam o passado do outro. Aquela mulher, eu não vejo aquela mulher. A Bíblia diz que ela teve várias pessoas, vários homens na vida dela. Mas eu acredito, sabe o que é? Que ela teve por causa de... que ela procurava uma alegria, um buraco que estava no coração dela, um vazio que estava na alma dela, uma alegria que as pessoas não poderiam dar para ela. Ela estava frustrada, ela estava decepcionada, e o que ela precisava não é o amor nos homens, porque a Bíblia diz que ela teve vários relacionamentos, várias frustrações, porque o que ela precisava na verdade era o amor de Deus. O que ela precisava na verdade era o Espírito Santo de Deus preencher o vazio, as lacunas que estavam no coração dela. E Jesus chegou, e naquele momento que Jesus chegou, ela pegou o seu cântaro, ela teve um encontro com Jesus, e ela saiu por toda Samaria falando de Jesus. Ou seja, aquela mulher que estava ferida, machucada, tinha vergonha da sociedade, às vezes se escondia, escolhia um outro horário só para as outras pessoas não ver ela. Ela já estava circulando, correndo por toda a cidade. Ela não tinha vergonha mais. Sabe por quê? Porque Jesus fez ela livre. Jesus quer te fazer livre, livre da culpa, livre do peso. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, escreveu o apóstolo Paulo assim: porque se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquela mulher estava alegre, feliz, estava plena em Jesus, cheia de alegria. Querido, quando você tem um encontro com Jesus, você não tem medo do que as pessoas vão pensar sobre você mais. Sabe? As outras pessoas é como nós, pecadores. Não aceita o julgamento das outras pessoas. Você tem que aceitar o que a Bíblia diz, quem você é, o que você é. Você tem que aceitar o que Jesus diz ao seu respeito. Não aceita as palavras de maldição, de mentira das pessoas, de Satanás sobre a sua vida. Jesus te diz hoje, nessa manhã, nesse dia, independente do dia que você assistir esse devocional, essa palavra Jesus diz para você: você tem que escutar a minha voz, você tem que escutar o que eu digo a respeito de ti. É eu que curo o seu coração e tiro de você todas as frustrações, decepções. Aquela mulher que tinha vergonha da sociedade, que as pessoas pensavam a respeito dela, porque ela já não tinha mais a partir do encontro com Jesus, porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, nunca mais ele é o mesmo. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida, quer preencher o seu coração de paz, de alegria, de força. Ah, Kelly, não é possível ser feliz, mas é possível sim. Enquanto a vida, há esperança. Jesus quer fazer na sua vida como ele fez na mulher samaritana. Te libertar dos julgamentos, do que as pessoas vão pensar. Não tem coisa pior na vida. A gente deixa de viver os nossos sonhos, nossos projetos. E os sonhos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida por causa do que as pessoas vão pensar. Chega de viver nessa prisão. Se liberta em Jesus e vai viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus é maior e melhor do que o meu e o seu, porque Jesus tem coisa boa. Aquele que bebe da fonte de água viva, nunca mais ele é o mesmo. Jesus te chamou para você ser curado e curar. Jesus te chamou para você se libertar e libertar outras vidas. Jesus te chamou para você ser transformado e transformar, porque é isso que ele faz. Deus te abençoe.